começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. Vamos refletir juntas sobre o que acontece quando a coragem encontra oportunidade e a fé nos impulsiona a agir. É para essa conversa especial eu recebo hoje duas mulheres cheias de fé e propósito. É claro que no quadro Mulheres de Fé, a minha influenciadora cristã Monique Stauffer e a convidada dela, empreendedora Enedi Fabris. E junto temos quem? Ela, a nossa mulher incrível. A Gi também está aqui comigo, gente. É isso aí. Hoje está cheio esse estúdio, hein? Que benção! Verdade, hoje está cheio, só mulheres incríveis. Só mulheres incríveis. Para a gente conversar de outra mulher incrível. Bom dia, Jô, bom dia, Amanda, bom dia, ouvintes, bom dia, meninas. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jô. Bom dia a todas essas mulheres maravilhosas. Já estamos ao vivo pela TV Paraná Oficial e também no nosso Instagram. Acesse lá, @programa Empreendendo com Elas e participa junto com a gente. Então, gente, eu aqui nesse quadro, eu fico aqui só como espectadora, tá? Eu entrego aqui o programa para ela, para minha influenciadora Monique, ela que comanda a nave aqui. Monique, Toda sexta-feira. O quadro é seu. Toda sexta-feira um frio na barriga diferente. Mas é isso aí. Hoje a nossa convidada, Enedil. Seja bem-vinda. Que Deus te abençoe, te use, te fortaleça. E antes da gente falar dessa mulher da Bíblia, né? Que separamos, que é Enedil. Vamos falar um pouco da Enedil. Quem é Enedil? Se apresente para nós, para as nossas ouvintes. Isso aí. Fala um pouquinho sobre a tua trajetória, Enedil. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Jô. Bom dia, Amanda. Bom dia. É um prazer eu estar aqui nesse dia e um privilégio, né? De poder estar na companhia de grandes mulheres. Por que não dizer assim, né? Todas somos grandes mulheres. Somos filhas do rei, né? Então, de mim não tenho muito, mas do meu Deus eu tenho bastante. Eu sou casada já há 40 anos, tenho 3 filhos, 5 netos e amo o Senhor. Sou empreendedora, sim, porque eu tenho um estúdio na minha casa e onde ali eu tenho algumas clientes que eu atendo há alguns anos. Já trabalhei fora, né? Hoje eu fiz o estúdio na minha casa e minha renda vem dali. Porque partes do meu tempo eu sou vó-mãe, que é um presente que Deus me deu. Então, é uma vida nova, uma situação nova, que Deus me alinhou e eu estou vivendo grandemente, intensamente esse momento. Que linda, parabéns. E teu estúdio é do quê? Eu trabalho com estética, Estética. Então eu faço ali manicure, pedicure e depilação. Então, você realmente cuida da mulher. Da mulher. É isso aí. Parabéns. Obrigada. E qual mulher não gosta de ser cuidada, É né? isso mesmo. Se tem, acredito que esse manicure, pedicure é algo que não fica sem cliente, né? Porque todas nós precisamos e buscamos. E é um ofício muito nobre, assim. Eu falo porque minha mãe, ela é manicure. A minha mãe, ela faz de tudo um pouco. E ela fala, vamos abrir um salão, Monique, aprenda a fazer unha. Não consigo. Sabe? Pego o alicate, a mão treme. Então, assim, a gente tem que honrar, né? Honrar todas as profissões, todos os ofícios. E se cuida muito da autoestima da mulher, Também, né? sim, é muito maravilhoso Você mexe muito com a autoestima da mulher. Isso é muito, muito bom, muito. Você vê a diferença de uma mulher quando passa por você e você consegue alinhar ela, né? A gente tem trazido todas as sextas-feiras grandes mulheres aqui para o programa, principalmente no quadro da Monique, que é incrível. E na Bíblia, né, mulheres, se tem as mulheres que se cuidavam, né? Sim, as mulheres, muitas, então, todas. vamos Sim, trazer de Esther esse... que falamos, né, semana passada. Sim, falamos. Sobre o tratamento de beleza que ela teve no palácio. Isso. Então, precisamos cuidar, Precisamos sim, né? cuidar. Porque é assim que a gente cuida de outras mulheres, né? Gi, por favor, você tá linda, maravilhosa. Bom dia, Jô. Bom dia, Bom Monique. dia, bom dia, Gi. Gil. Bom dia, Amanda. Bom dia aos ouvintes. Então, eu vim trazer a Enedil, né? E já caí na Arapuca. Arapuca boa. Essa é ótima. Essa é ótima. Essa é ótima. Essa é muito boa. Não pode É um ficar. prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Eu me também. sinto em casa já. Já me sinto em casa, já me sinto da família. Mas me sinto muito bem
já aqui com vocês. E é um prazer sempre estar aqui. E é bom, né? É bom falar com mulheres, para as nossas mulheres, né, Gi? Sim, é muito bom. Principalmente porque a gente sai daqui ainda sabendo mais, a gente sai daqui assim mais inspiradas, mais motivadas, né? Por vocês, assim, principalmente. E eu saio daqui mais orgulhosa, porque são as minhas meninas. São, essas meninas são incríveis. E que bom que nós estamos podendo trazer esse momento para essas mulheres, para essas meninas, né? E vamos vir todas, amigas, vão vir todas elas A para cá. agenda de sexta já está cheia. Já. Uau! Acho que até lá. E elas são parceiras mesmo, né? A gente vê que elas entram na live, acompanham, Eu falei interagem. delas esses dias aí. Falei, gente do céu, vamos fazer igual as meninas lá, por favor, que a gente está ficando para trás. Aonde que se diz se unir, mulheres se apoiam. Ali sim é mulher que apoia, viu? Olha, parabéns, viu? Que lindo isso, que lindo. A gente precisa disso mesmo, incentivando a outra. Isso. Porque as mulheres, elas competem muito com a outra, Isso, né? Gi. Então, elas, assim, elas até te desejam que você... que você seja feliz e próspera, mas às vezes que não seja tão próspera quanto elas. Aí, daí tá tudo bem. Então, mas ali não, ali a gente a intenção mesmo, né, é motivar e quanto mais alto uma. E é interessante porque você vê e elas veem assim, não, mas principalmente porque são mulheres improváveis. Então, mulheres, não, se Monique tem hoje um programa e tinha língua presa e sofria bullying na escola, e hoje ela está aqui, né? Então, isso motiva. Ela fala, Com se certeza. eu tenho algum problema... vocês vão falar de Jael, né? Sim. Então, Jael era uma mulher dessa. Ela era essa mulher improvável. Ela era essa dona de casa. Ela estava em casa. Então, vocês vão comentar sobre ela. E eu já não sei se já era para entregar, já entreguei. Vocês A gente já Eu começa. já entreguei, mas assim, tem muito sobre isso, né? Sobre mulheres donas de lares, né? Mulheres que não estão lá dentro do palácio, que estavam dentro de suas tendas. E você vê como que o Senhor gosta daquela mais, né? Jesus, ele estava junto com as humildes também, né? Sim. As viúvas ali. É interessante o que a gente falou agora. A gente trouxe sexta-feira passada sobre Esther, que estava dentro de um palácio. Sim. E hoje vamos falar sobre Jael, que estava numa tenda. Né? Então, já pegando o gancho da Gi, vamos Com dar certeza, início. vamos dar início, por favor. A história de Jael está escrita ali no livro de Juízes, no capítulo 4 e 5 somente. É uma história curta, porém cheia de ensinamentos e de direcionamentos do Senhor para nós, né? Para essas mulheres comuns, né? Então, a Enedil pode dar início ali. Então, como todas nós estamos falando de mulheres e a gente quer enriquecer esse mercado de mulheres, né? Vamos dizer assim, essa sociedade de mulheres. Hoje nós estamos aí sendo reconhecidos em vários departamentos, né? Como mulheres que estão se destacando mais. E existem períodos na fase do nosso trânsito, vamos dizer assim, que tem mulheres que umas se destacam mais, outras menos, mas todas são mulheres. E os homens já viram isso, que nós temos esse potencial. E eles estão aprendendo a respeitar nós quando nós agimos com sabedoria, que é uma das palavras que Jael vai nos fazer lembrar muito disso. E Jael, ela era uma pessoa totalmente improvável, uma dona de casa, anônima, né, quietinha lá dentro da tenda. Então, não se falamos só de mulheres empoderadas, mas falamos daquela mulher simples, dona de casa, que ninguém a vê, mas está lá fazendo as mesmas coisas que nós estaríamos fazendo também. Aquela que vai para a sua empresa, aquela que vai para a sua universidade, aquela que vai para dentro de um hospital, que é uma médica, ela tem o mesmo poder, né? Sim. E isso a gente continua trabalhando muito, não em competição, mas em união. Porque quando a gente se une, a gente se torna forte. E quando a gente se separa, se torna fraca. Então, quando nós, mulheres, nos unirmos, nós vamos ver o poder que nós temos na nossa mão. É isso mesmo. Né? É isso. Então, a Jael, ela vai trazer isso. Um período que ela estava ali, né, numa tenda simples,
anônima totalmente, ninguém nem a conhecia. Ela é uma passagem muito curta e ela traz ricas experiências para nós. Só para a gente, né, contextualizar ali, então Israel ele estava no livro de Juízes, é um livro que fala de muitas guerras, então Israel vivia um tempo de guerra. Ali fala também que o porquê que o povo estava em guerra, porque eles estavam afastados de Deus. Então tinha os exércitos dos homens, né, que guerreavam ali, né, e tinha um homem, Cícera, que ele era general do exército. E ele estava sendo ali procurado, né, porque eles estavam em guerra. Então, Jael, ela entra em cena nesse período de conflito e de guerra ali. Então, os homens estavam guerreando e ela estava dentro da casa dela, a princípio, nem sabendo o que estava acontecendo. Não, ela estava atenta. Então, ela estava dentro da casa dela, porém, atenta a tudo o que estava acontecendo. É isso mesmo, Monique, como você falou, ela estava percebendo tudo que estava em volta dela, apesar de estar dentro de uma casa, que é isso que nós mulheres devemos estar atenta de tudo que está nos cercando, os nossos filhos, nosso cônjuge, nossa família e até a nossa comunidade, sim. Então, essa é uma lição que Jael traz para nós. E Jael ali, ela percebeu tudo. Esse general poderoso, um homem empoderado, né, com a patente que ele tinha. Extremamente cruel. Foi cruel, muito cruel ele era. E ele foi para dentro da tenda dela, porque ela não era israelita, né? Então, ele achou que ali ele estaria sendo acolhido. E ela foi muito hospitaleira ali, né? E quando ela viu ele, ela recolheu ele para a tenda, deu leitinho quente. Quem não gosta de um leitinho quente, né? E daí colocou ele e cobriu ele com cobertor, né, para que ele viesse descansar ali. Então, já começou ali com a estratégia, né? Ela pensou, viu o que estava acontecendo, viu a oportunidade e o que ela já estava pedindo a Deus para acontecer naquele fato, né? Porque eu penso que nisso tudo de guerras, de aflições que o povo estava sendo oprimido, ela também queria contribuir naquele momento com o povo. E ela não tinha como contribuir. Mas uma mulher que busca a Deus, que vigia todo o tempo, ela busca estratégia. E ali veio a estratégia com sabedoria que o Espírito Santo deu para ela. Que ela viesse ser hospitaleira, né? Uma hospitaleira, assim, quase que não, né? Foi, na época até ela foi, assim, o povo ficou não entendendo a posição dela, da forma que ela fez. Mas foi a forma que ela achou. Que muitas vezes o errado hoje é o certo, e o certo é o errado. Sim. Era o mesmo caso de Jael ali, né? Porque como ela ia atender aquele senhor que não era. Mas ela não era israelita, ela não era daquele país. Então, ela foi vista no momento de fraqueza daquele homem. Foi aonde ela achou a oportunidade. Às vezes, as nossas atitudes, a nossa ação sobre algo, para a sociedade, vai ser mal vista. Nada a ver o que você está fazendo. Sim. Porém, quando nós estamos com o direcionamento de Deus, porque as coisas de Deus são improváveis. Então, por isso que a primeira coisa, e é tão importante, a gente estar ligada com Deus, ouvindo a voz dele. Porque aí a gente vai ter esse discernimento e essa força e essa coragem de agir, mesmo quando as pessoas em volta estão dizendo, ou a lei, os princípios da sociedade, não, isso não é certo. Mas se você está ouvindo a voz de Deus, você tem que ter coragem e confiar. E foi o que Jael fez. Ela estava ali para fazer o que era a vontade de Deus. Perante ali toda aquela situação, não fazia sentido. Mas ela não teve medo. Ela acolheu esse general, colocou ele dentro da casa dela, com sabedoria, ofereceu ali o leite justamente, talvez, para dar uma acalmada nele, cobriu ele dormiu. E até essa cena, né, a gente imaginar, e essa passagem na Bíblia, quando ele estava dormindo ali, ela pega uma estaca, né, um martelo, e mata ele. Mata aquele que era um dos generais da guerra que estava oprimindo o povo. Então, foi por conta dessa atitude dela que o povo, não foi somente isso, mas isso ajudou
acho que 90%, para que Israel fosse vitorioso nessa guerra. Porque Jael agiu com sabedoria no momento certo. Agora a gente pensa, né? Imagine a coragem dessa mulher. Um homem ali pegar uma estaca. O que fez ela ter essa coragem é somente Deus, né? Essa é a sabedoria que vem do alto, que é o que todas as mulheres deveriam conquistar. Como que vamos conquistar uma sabedoria? Qual que é a receita para buscar essa sabedoria? Secreto com Deus. É só no secreto que a gente vai buscar com Deus, porque é Ele que nos diz, é Ele que nos direciona, é Ele que nos acalma, é Ele que nos faz passar os vendavais, as tempestades, com segurança. Eu vou trazer Jael para o nosso dia. Tá? Perfeito, perfeito. Trazer ela para o nosso dia. Do que nós estamos falando? Eu sou uma Jael. Monique é uma Jael. Jo é uma Jael. Né? Nós somos uma Jael. Somos. Porque todos os dias nós temos que pegar a nossa estaca e martelar. Sim. Para que nós possamos levantar a nossa cama e dizer, mais um dia vou vencer. Quais são mais os nossos inimigos, né? Qual Quais são que os é? inimigos Os diários? nossos inimigos, nossos desafios dos dias. Quantos desafios nós passamos todos os dias? Né? Então, Jael, ela é essa mulher, e nós somos elas. Né? E eu vou trazer para hoje como assim uma figura da mulher que precisa vencer o seu casamento. Né? Vamos falar do casamento, porque é algo que hoje ela está com muitas dificuldades, né? A gente perdemos os nossos princípios e a gente tem que recuperar esses princípios, né? A família está muito sem valores. Foi perdido os seus valores de família por várias situações. São várias raízes, né? Que vem fazendo a família vai se acabando, né? Então, o que é a Jael de hoje? A Jael de hoje, ela tem que lutar para reposicionar a sua família dentro de casa. É aquela mulher que ela conquistou tudo lá fora, né? A sua autoestima, o seu lado profissional, o seu financeiro, está em alta na sociedade, né? Está sendo vista, né? Está sendo recompensada pelo seu esforço, né? E ela até, às vezes, muitas são doutoras, são bem remuneradas, tudo. Mas ela esqueceu da sua casa. Ela perdeu essa essência na longa da caminhada. E não foi porque ela quis. Às vezes a gente está tão empenhada em fazer algo para a gente chegar no alvo que a gente esquece o que é o melhor, a prioridade da nossa vida, que é quando nós nos afastamos de Deus. Quando nós não pedimos a direção de Deus. Daí você vai dizer, mas eu cheguei lá. Sim, chegou, porque Deus é misericordioso. Porque Deus ele não vai oprimir nós por nós estarmos fazendo algo que nós sonhamos. Porque Ele sonha muito maior do que os nossos sonhos. Então, Ele não vai reprimir nossos sonhos. E, então, quando essa mulher se vê lá em cima, mas se vê vazia, se vê só, se vê isolada, vê que o marido já não a procura mais, que os filhos já não amam ela mais, né? E que ela, quando chega na casa, ela tem uma casa linda, um carro maravilhoso, uma conta bancária maravilhosa, ela pode fazer tudo, mas enquanto isso ela está só. Por quê? Porque ela andou sem o Senhor. Daí ela vai retroceder. Retroceder não é voltar atrás, mas é se permitir ser alinhada por Deus novamente. Porque Deus ama as filhas que buscam Ele para ser realinhada. Devemos fazer isso todos os dias, porque todos os dias nós, às vezes, deixamos algo escapar das nossas mãos, porque primeiro que não é nós que temos que governar. Quem tem que governar é o Senhor. Nós temos que levantar de manhã, entregar o nosso dia para o Senhor. E Ele nos dá a nossa agenda, né? Sim. Ele fazer nossa agenda. Sim. Os dias são curtos, nós não conseguimos fazer tudo. E se Ele não colocar, daí que a gente não faz mesmo. E chegamos no final do dia frustradas, né? Chateada, porque não fizemos o que tinha que fazer. Então, essa mulher, ela se vê como fazer isso. Vai para o secreto. Vai pedir para Deus a direção. E ela não precisa deixar de fazer o que ela conquistou. É só realinhar nos planos do Senhor. Fazer o seu bolo quente,
esperar seus filhos na mesa com bolo fresquinho. Se ela tem alguém que auxilia em casa, que ela coloque um perfume no ar para que a pessoa chegue e sinta aquele perfume, o perfume suave dentro da sua casa, né? Que ela esteja com uma roupa agradável, bonita, pintada, como ela sai para trabalhar. Porque muitas das vezes, quando nós entramos para dentro da nossa casa, eu já fiz isso muito. Larga sapato, larga a bolsa e põe um pijama. Porque fica mais gostoso, fica mais aconchegante. Mas será que a tua família merece isso? Ou ela merece aquela mulher empreendedora, aquela mulher linda, maravilhosa, que sai trabalhar todos os dias, ou vai para a tua empresa, ou vai para a tua faculdade? Essa fica a pergunta para cada uma de nós. Eu acho que a nossa família merece mais do que lá fora. Primeiro dentro, depois fora, né? Então, eu vou falar um pouquinho de mim. Quando eu trabalhava na média de 12, 13 horas por dia. Conquistei uma vida financeira muito próspera. Muito próspera. E eu renunciei isso tudo para ser o que eu sou hoje. E não me arrependo. Até falei com a Monique essa semana, né, Monique? E eu faria tudo de volta sem medo de errar. Por quê? Porque o que você tem hoje é diferente do que eu tinha antes. Tinha o dinheiro, a conquista, mas não tinha o amor, né? Hoje eu tenho a vida que eu pedi a Deus. Não é diferente. Eu tenho tudo, eu sou feliz, eu tenho tudo, não preciso de mais do que eu tenho. Eu tenho saúde, eu tenho vida, que muitos queriam ter vida e saúde e não têm, né? Então, quando eu saía trabalhar, antes de eu sair, eu trabalhava em shopping. Todo mundo sabe que carreira de shopping é terrível. Sim. E trabalhava todos os domingos, porque domingo ganhava mais. Como eu trabalho na área de depil, eu tinha pessoas que vinham de fora depilar comigo. Porque as minhas clientes falam que eu sou uma depiladora muito boa. Ali onde eu atendia, passava muitos médicos, muitas pessoas da área de saúde, e quando eu atendia e eu conversava com eles, e eles falavam, nossa, como você é bem informada. E eu dizia, daí que eu ia saber quem era que eu estava falando, que era com doutores que eu falava. E eles me davam parabéns pelo conhecimento que eu tinha ali. Então, eu ficava feliz porque eu estava preparada para o que eu estava fazendo. Só que eu deixava a minha família nos domingos, que domingo é da família. Mas antes de eu ir para a família, eu almoçava às 11 horas. Eu almoçava, colocava a mesa e eu servia a minha família. A gente almoçava às 11 horas. E depois eu ia para o trabalho. Então, em partes, eu servia a minha casa. Mas eu não estava satisfeita ainda. Eu queria mais para a minha casa. Eu queria me doar mais para a minha casa. E eu fui gradativamente voltando para dentro da minha casa. Eu creio que todas nós, mulheres, temos esse período de estarmos fora, às vezes por nossa conquista, às vezes por necessidade também, né? E também, por que não, a gente voltar para dentro do nosso lar. Hoje eu sou uma pessoa que não abriria mão do que eu conquistei. Eu tinha perdido o meu casamento, reconquistei meu casamento. Porque daí o meu marido, eu chegava, eu estava muito cansada. O meu marido já não gostava de estarmos juntos porque era naquele automático. A gente não tinha um relacionamento saudável, nem conjugal e nem familiar, porque o casal acaba se distanciando, sim, em virtude das atividades dos filhos, que ali tem que ser desenvolvido. E eu tive que recuperar tudo isso. Então, nesse longo desse tempo, eu fui recuperando aos poucos. Não foi fácil, foi difícil. Por isso que hoje eu deixo aqui Jael como exemplo para as mulheres e que eu digo, pode conquistar sim, pode ir fazer o que vocês sonham, o que vocês têm em meta para chegar em um alvo. Mas não esqueça, primeiro dentro, depois fora. Quando você está bem com o seu esposo, você buscando a bênção do seu esposo, sendo abençoada, porque antes de eu estar aqui, meu marido sai às 5 horas da manhã, eu liguei antes de vir e falei, marido, você não me abençoou para estar lá onde eu vou hoje. Faça um áudio e me abençoe. E ele me abençoou. Porque aonde eu estou, ele tem que me abençoar. E é isso que Deus quer de nós. Porque a mulher que tem bênção do marido e ouve o seu marido, ela é abençoada. Mesmo que o seu marido não faça o que ele teria que fazer, segundo a palavra de Deus, ela é abençoada.
Por quê? Porque ela é submissa ao seu marido. Submissão não quer dizer que você tem que fazer tudo, não. É sentir igual Jael aqui. A oportunidade, a sabedoria de lidar com situações dentro do seu casamento e reverter a favor de você. Se teu marido gosta de um café com leite, sirva ele café com leite. Porque quando nós estamos servindo o nosso marido, nós não estamos servindo a ele, nós estamos servindo a Deus. Quando nós estamos servindo nossos filhos, a nossa casa, nós estamos fazendo algo para Deus. Nós fomos criadas para ser imagem e semelhança do Senhor. E Ele é o quê? Ele é o nosso Pai. Então, tudo que nós fazemos gira em torno do Senhor. Ele nos criou para isso. E é disso que nós estamos falando. Jael deixou esse exemplo. Ela estava ali, na sua tenda, quietinha, mas observando tudo o que estava ali ao redor dela. Sabendo a oportunidade, ela, pegou a estaca e cravou na cabeça de Cícera, né? E levou aquele homem opressor à morte. E veio a vitória de Israel no momento que eles precisavam daquela vitória na guerra. Foi uma mulher determinada, foi uma mulher corajosa e foi uma mulher de fé. Hoje a gente percebe assim que a sociedade ela diminui aquela mulher que está dentro de casa. Sim. Né, que não está fazendo nada, embora a mulher faz tudo, cuida do filho, lava, passa, cozinha, não está fazendo nada. Então, hoje, quando a Enedil traz essa fala, né, fala sobre isso, a gente precisa entender que, sim, é possível, que nós somos guerreiras, sim, dentro de casa. Que dentro de casa, sim, o Senhor nos dá estratégias, que dentro de casa, sim, nós somos fortes, e que não é errado estar dentro de casa. Nós podemos, sim, empreender, nós podemos, sim, ir para fora, mas nós devemos estar dentro de casa. Porque não adianta ganhar o mundo e perder a nossa essência, a nossa família. Não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa identidade. Lá, quando a gente falou, né, de Eva, Deus nos deu uma missão de casar, de ter filhos, e a gente precisa preservar e cuidar disso. Nenhuma mulher vai ser feliz se não... Porque a gente pode conversar, a Gi deve saber muito mais do que eu atendendo mulheres na terapia. A mulher alcança tudo, chega uma hora, mas existe um vazio em mim, algo. Sim. Por que eu não estou feliz? Eu estou trabalhando, eu tenho isso. É voltar. Volta para dentro de casa que você vai encontrar ali, às vezes, o porquê desse vazio. Então, Jael, ela traz essa mensagem muito forte de estar dentro de casa, mas de ser importante. Ela mudou o curso de uma história. Sim. Dentro da casa, né? Agindo ali dentro, né? Pegar um gancho aí também, de falar um pouquinho de Jael, que eu não estou me aguentando aqui, tem que falar um pouquinho. Então, a Bíblia fala que nós temos 9 dons espirituais. Desses 9 dons espirituais, a gente divide eles ali em 3, de revelação, de ver e de agir. E daí eles vão tendo outras extensões. Então, Jael, eu vejo que ali provavelmente ela tinha o dom de receber, né? que é o que a Enedil estava falando ali, né? Da hospitalidade. Você vai ver que tem pessoas que têm dom da hospitalidade, que sabe receber e sabe porque ela pega um rei tirano, desconfiado, e ela consegue trazer para dentro de casa a ponto que ele chega até a dormir, né? Então, assim, que ele está tão cansado que ele fala: aqui eu não estou tendo perigo. Posso baixar a guarda. Eu posso baixar a guarda. Por quê? Provavelmente ela tinha esse dom, né? A gente tem o dom da misericórdia. Às vezes você vê uma pessoa que sofreu um acidente na rua, daqui a pouco você vê uma pessoa que já pegou a pessoa, já levou no hospital, já dormiu no hospital com a pessoa, já ficou lá, já acolheu. Então, é o dom da misericórdia. E provavelmente ela tinha isso, porque ele se sentiu ali sem, né, não precisou levantar a guarda. E uma curiosidade que naquela época as mulheres elas eram responsáveis por colocar as estacas. Se você for procurar, elas eram responsáveis por colocar as estacas nas tendas. Então, era o trabalho dela. A responsabilidade delas era cravar as estacas. Então, elas já tinham isso, porque elas batiam uma vez, é igual assim, a gente não sabe bater um prego.
Vai bater um prego, até bate no dedo, né? E às vezes até você aprender a como colocar um prego ali. Elas tinham, como elas colocavam as estacas, elas tinham já elas sabiam o que estavam fazendo, elas davam aquela força. Elas davam ali 2 estacadas, aquilo cravava no deserto, no meio da areia. E era o que segurava as tendas. Então, a responsabilidade das estacas era delas. Então, ela já tinha isso. E uma outra situação também é que, assim, como elas colocavam as estacas ali nas tendas, quando ele entra, o que ela pensou assim? Um inimigo entrou na minha casa. Então, às vezes, um inimigo entra na nossa casa. E você vai deixar o inimigo entrar dentro da sua casa e fazer o que ele quer? Então, assim, o que ela percebe? O inimigo entrou dentro da minha casa. E aí, ela, com esse dom da hospitalidade, ela dá o leitinho quente para ele e ele adormece. Então, assim, essa passagem, para mim, antes era uma coisa meio... Porque tem algumas passagens ali que são meio violentas, né? Sim. A Bíblia fala que ela dá uma martelada, ela dá uma estacada. Pois é. E que a estaca, ela atravessa o crânio e ela prende no chão. De tão forte que foi, ela prende no chão. Então, trazendo para os dias, a gente pensando nos dias de hoje, assim, mulheres de atitude. Aquelas mulheres que elas não deixam o inimigo, as coisas chegarem na sua casa, e elas ficam, daqui a pouco elas estão parceiras do inimigo, daqui a pouco elas estão fazendo alianças com o inimigo, daqui a pouco elas estão conversando com o inimigo. Seria muito mais fácil, de repente, ela fazer isso, ela se associar com ele ali. Então, quando você afronta, quando você entra o inimigo na sua casa. Então, eu digo isso para as mulheres de hoje em dia. Quando você está de frente de um desafio, de você ser corajosa como ela. Se precisar ir para cima e colocar a estaca, porque você está defendendo. Ela estava defendendo uma nação, ela estava defendendo a comunidade, ela estava defendendo a casa dela. Então, esse fato de você ter uma atitude corajosa e fazer... aí eu comecei a vê-la com outros olhos, porque é essa atitude de falar, não, eu vou lá e inimigo nenhum vai entrar na minha casa. Aqui, não. E eu vou defender o território. E a atitude. A atitude ela é importante para todas as mulheres. Então, as mulheres que estão aí e que se entrou algum inimigo dentro da sua casa, está na hora de... Se tiver alguém ouvindo, está na hora de você se levantar como uma Jael e cravar a estaca, se precisar. Então, levanta e defenda a sua casa. Defenda a sua família. Defenda a sua família. Porque, às vezes, você está perdendo um filho para uma droga. Às vezes, teu casamento, como ela disse, está indo embora. Né? Então, você está sendo ameaçada. E assim, então a Jael, para mim, ela é essa mulher de atitude, de coragem e atitude. Eu anotei aqui, né, um ponto sobre a coragem, né? A coragem para fazer o que é certo. E às vezes o que é certo exige enfrentar o medo, romper alianças, sair da zona de conforto. E Jael fez isso. Deus honra quem age com coragem a favor da justiça. Então, como a gente falou, né? Pegar a estaca mesmo e limpar, tirar, eliminar, romper, tirar o medo. Às vezes é uma amizade, às vezes é uma relação, um negócio, né? Uma sociedade com alguém, às vezes um cliente. Que às vezes a pessoa, né? A gente sempre puxa por conta do programa, empreendendo no teu negócio ali, um cliente, às vezes, que... mas esse cliente é bom, mas toda vez que esse cliente fecha alguma coisa, dá algum BO. Rompe com esse cliente, sabe? Então, em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa... E sempre vai ter um inimigo tentando entrar na nossa tenda. Sempre vai ter. No casamento, uma ameaça. No casamento, as amizades, às vezes, não é diretamente com você, mas é ali um amigo do teu filho. Você sabe que aquele amigo não é legal. Então, se levante, não tenha medo de falar. E aí, hoje, a sociedade do mimimi, não pode falar porque você a gente não pode se calar. Pega a estaca e faz. É rude, né? É agressivo, a gente lê na palavra ali.
é agressivo, igual, né, a estaca que entra é agressivo, mas às vezes o que a gente tem que falar vai doer. Sim. Mas fale, não tenha medo. Se é perante Deus e a justiça, não tenha medo. Isso aí. Estamos recebendo mensagens aqui, com certeza devem ser as amigas dele que estão aqui acompanhando. A Mariene Mendonça mandou um bom dia, a Evelyn Cris mandou um bom dia, a Oxiguria Resida está acompanhando o programa, a Jéssica Sambuski comentou, eita glória! Monique Cordeiro está acompanhando o programa, Mariene Mendonça respondeu, obrigada por essa palavra de hoje. É sobre isso, tá vendo? É sobre a mulher, né? É sobre a mulher. Esse aconchego, né, que o grande homem opressor daquela época chegou dentro da casa e a sentiu, é o que nós temos que fazer, às vezes, com nossa família. Então, aquela mulher que saiu ontem para fora, conquistou tudo e quer voltar para dentro de casa, é esse aconchego. É trazer o leitinho quente, é fazer o bolo, é jogar a manta no sofá, convidar para os filhos, neto, marido, ficar ali. Essa é a comunhão dentro. Por isso que eu digo, começa tudo dentro, depois para fora. A sabedoria é nós sabermos tratar nosso marido. Porque quando nós tratamos nosso marido, Deus nos abençoa. E aonde nós for, a bênção vai. Não importa o que ele faz, porque a bênção nessa área, ela fica muito individual. A mulher edifica o homem, tá? Mas a bênção, ele só vai ter se ele fizer o que Deus tem na Bíblia, que está na palavra. Honrar a sua mulher como Deus honra a igreja. Então, aí está bem claro. Se ele fizer, fez. Se ele não fez e ela faz, Deus vai honrar ela. Eu estou tendo uma experiência com, não vou citar o nome, né, porque eu não pedi para falar, e ela obedeceu. Eu acho que ela não está nos ouvindo, mas ela ia saber que era dela que eu estava falando. Ela obedeceu o marido, que ela vai deixar um emprego que está bem sucedido para ficar com seu filho agora, nesse período que ela teve o neném, e ela precisa ficar. Sim. E ela abriu mão disso. Mal ela sabe que a bênção está vindo. E sim, grande. Sim. Porque ela está vendo não como ele está podando ela, ele está proibindo, não. É um período necessário que ela se recoa. Sim. E ela está dizendo sim para ele. E isso é bênção, muita bênção. Ela chegou até a comentar, mas é que eu tinha um padrão financeiro. E o colégio da minha filha e tal. Eu falei, Deus proverá. Sim. E ela tem essa fé, ela crê assim. E isso vai acontecer. Por quê? Porque ela vai abrir mão por um período. Não quer dizer que é a vida inteira. Né? E isso Deus abençoa. Deus traz bênção para dentro da casa. Jael traz isso nesse momento. Que ela dá o leitinho e traz o cobertor ali. Ele sentiu seguro, abaixou a guarda. E a nossa família pode estar toda alvoroçada. Marido briguento, filho que desobedece. A casa está de desordem. Mas quando você entra para dentro e faz esse ambiente, tudo se transforma. Tudo muda. O contexto da história muda. E é isso que a Jael está passando para nós hoje. E a Jo teve um tempo dentro de casa, né? Que você até comentou no sexta passada sobre esse teu cuidado também com os filhos e que hoje você vê a diferença que fez. Sim, foi importantíssimo esse tempo que eu fiquei em casa, dando esse suporte para eles, né? Hoje estão adultos já. Você perdeu alguma coisa? Não. Só ganhou, né? Só ganhei. E a gente só ganha. Só ganhei. Isso aí. Vamos para um breve intervalo, gente, e voltamos para o segundo bloco com essas mulheres incríveis. Olá, voltamos para o segundo bloco. Nós aqui no programa Empreendendo com Elas na Rádio Paraná Oficial, com essas mulheres incríveis. O bloco Mulheres da Fé, que é algo, gente, maravilhoso. Nós, mulheres, precisamos, sim, ter fé e colocá-la sempre em primeiro lugar na sua vida, no seu empreendedorismo, na sua casa, com a sua família. Isso é algo divino. E eu posso dizer para vocês que, como eu estou sendo muito abençoada por ter colocado, sim, esse quadro nesse programa, nessa rádio. Obrigada, mulheres de fé, por estar aqui comigo. Estamos aí guerreando
Mas vamos seguir em frente, porque as soldadas aqui não desistem. Não, estaca, vai pá. É isso aí. E com essa mulher incrível que eu adorei conhecer, Enedi Fabrício. Obrigada, Enedi, por você estar aqui conosco falando sobre essa mulher que é Jael. Muito obrigada mesmo. Monique, não posso nem dizer a minha influenciadora, que é a que cuida desse quadro. Eu só sou a intermediadora aqui, gente. Mas é isso aí. Eu vou passar agora para elas continuem aí nesse quadro maravilhoso. Falando de Jael, a gente falou no quadro anterior sobre a submissão, né? E a Gi vai explicar para a gente um pouco mais sobre o significado dessa palavra. Né, Gi? Submissão. Tem muitas mulheres aí também, hoje, né, que não têm maridos que eles têm esse entendimento. Então, quando você fala submissão, parece que você está... pode ser humilhada, né? Ou pode ser ali de uma forma com o marido ali repreendido às vezes, e mesmo assim você tem que estar submissa, né? Àquela situação que às vezes não é o certo. Então, assim, só para deixar um pouco mais claro sob a missão, não é submissão, é sob a missão. Então, assim, Deus nos deu uma família e a esposa está junto sob a missão de essa família ser próspera, dessa família ser abençoada, de ter paz. É sob a missão de levar uma família em paz. Então, a esposa ela está apoiando esse homem sob essa missão de instruir os filhos. E então ela está nesse apoio. Eu digo assim, tem duas situações. A situação do homem é muito pior, porque o Senhor nos pede que a gente auxilie ele. Então, e o Senhor pede para o homem que ele morra pela sua esposa, assim como o Senhor morreu pela igreja. Então, quando ele fala assim, o homem, assim como o Senhor, né, sacrificou pela igreja, se sacrificou. Então, o Senhor, para o homem, na Bíblia, ele pede sacrifício. Então, ele pede que ele morra pela esposa. Então, na verdade, para eles é pior do que para nós, até que dessa vez está até mais leve, porque a gente é para auxiliar ele. Então, auxiliar ele, a gente auxilia ele. Mas para o homem ainda é mais complicado, porque ele tem que morrer pela esposa. Então, se o homem morre pela esposa, né, aí a gente se submete, tem essa missão de auxiliar. Então, só para deixar isso meio claro, porque senão parece aí que a submissão é algo de você aceitar tudo. Não. E a gente vê que essa é uma construção, né? Então, do homem ser um homem segundo o coração de Deus. Quando o homem ele tem princípios e valores, quando ele tem este coração segundo o coração de Deus, é muito mais fácil para a mulher entender. Então, é claro que se o homem não age com os princípios de Deus, se ele é autoritário, se ele é mau, cruel, não cumpre o seu dever como marido, como pai, a mulher não tem que ficar debaixo de um relacionamento tóxico. Isso. Então, isso. essa de andar, né, nessa missão com o marido, ele parte de um marido que cumpre também com os seus papéis. Sim. Importante. Então, a gente tem que ter essa sabedoria e esse discernimento. Não Sim. é ouvir uma frase, ouvir e não, isso não é para mim. É entender todo o contexto. Sim. Por isso a importância de conhecer a Deus. De Isso. saber quem Ele é, quem Ele nos chamou para ser. O homem conhecendo e fazendo. A mulher, acontece, é fácil andar juntos, né? Sim. Inclusive, tem uns números que eu não tenho agora, mas eu posso trazer para vocês depois, em relação à maior parte, a grande parte de feminicídio que tem acontecido hoje são mulheres cristãs. Porque elas ficam sobre aquele julgo. Pelo fato de se falar muito sobre submissão, elas ficam... Então, hoje a gente tem números, isso que eu estou trazendo para vocês são números, são informações reais, que depois eu posso divulgar para vocês, são informações reais mesmo,
que hoje o feminicídio ela acontece mais dentro de mulheres cristãs, porque elas estão vivendo uma violência e elas estão permitindo essa violência, confundindo que elas têm que estar submissas a um marido violento e cruel. Então, isso não, gente. E as meninas, isso é deixar bem claro, tá? E dessa forma, não. Então, por isso que a gente tem esses números para esclarecer. Então, hoje, algumas igrejas já têm esse entendimento que, quando vem um aconselhamento sobre uma violência e tudo, né, hoje se leva isso à polícia. Exatamente. Então, são casos de polícia. Então, é importante deixar isso também, a gente deixar isso claro, Bem para que não claro, né? para que não, Isso mesmo. não Perfeito. para não haver nenhuma confusão uma aí. fala não mal interpretada. E eu tenho um número aqui de 42,7% das mulheres que se identificaram como evangélicas sofreram violência ao longo da vida, contra 35% das que se identificaram como católicas. Exatamente. Então, não é porque a pessoa se diz da igreja que ela vive completamente uma vida, que ela tem um coração segundo o coração de Deus. Então, infelizmente, isso acontece. Eu conheci uma amiga que casou, primeiro casamento, então era da igreja, e ela foi por falta de conhecimento. Então, ali, às vezes, até por conta do líder religioso, que às vezes também já tem problemas, então é autoritário. Sim. Enfim, então é importante a gente procurar conhecimento, é importante a gente estar com as pessoas certas, é importante a gente falar sobre, então não é sofrer calada. Isso mesmo. Né? A gente precisa falar e não ter medo, porque é buscando conhecimento que o Senhor vai nos dando sabedoria, né? Confiar em Deus. Então, ler a palavra é importante, porque nela tem tudo isso. Em nenhum Sim. momento Deus deu ordem para que a mulher aguente tudo do marido, e é isso. Nunca foi assim. Deus pode todas as coisas. O Senhor, ele pode tudo. Ele é Deus do impossível. Só que ele não arromba portas. Então, às vezes, a mulher fica naquele casamento e acreditando que o Senhor vai mudar. Mas, se ele não quiser, ele não vai mudar. É isso. E a palavra mesmo diz, né, Gi, que o Senhor abençoa o divórcio. Em muitos casos, a Bíblia nos abençoa, respaldada pela palavra que o divórcio Deus abençoa. Então, que fique bem claro aqui a submissão, que não é a missão. É Né? andar junto. É andar junto. É uma comunhão ali, uma concordância entre duas pessoas que vão se construindo, consolidando um relacionamento saudável, né? Que é onde nós vamos transferir para nossos filhos, o legado que nós vamos deixar. Né? Sim. E isso tem que ser muito esclarecido, porque nem tudo que parece ouro é ouro. Então, muitos dizem que são cristãos e não são cristãos. Então, nós temos que... Aonde que nós vamos respaldar isso? Palavra, conhecimento. Se esconde atrás, né, de porque placas. muitos falam, eu conheço, eu sou isso, mas não é. Não. Ele tem o lobo vestido de cordeiro. Prestar atenção continuam nisso, né? bebendo, continuam fumando, e pessoas que vão à igreja, falam da palavra de Deus, mas que não a seguem, porque estão fazendo tudo que não se deve fazer quando se vai. Eu tenho esse entendimento comigo. Uma pessoa que se diz cristão, hoje está na igreja, e amanhã ela está bebendo, não tem alguma coisa de errado. Não é verdade? Ela não tem testemunho, ela não tem vivência. Exatamente de palavra, isso. né? Inclusive, né, mulheres, a gente até tem que comentar que semana que vem já vai ser o Dia dos Namorados. Então, ontem eu falei isso aqui com a Amanda muito, que ao invés de você também, por conta da sociedade, por conta das empresas todas pensarem apenas em presentes, então que os nossos homens também comecem a respeitar as mulheres. Eu falei que até as grandes empresas deveriam fazer, sim, uma campanha de respeito à mulher. Né? Porque não é só lembrar no Dia dos Namorados com florzinha, com chocolatinho, com um jantar caro, mas sim no seu dia a dia, respeitando sua esposa, sua namorada, sua noiva, até a sua grande amiga de trabalho, com
respeito, com admiração, com uma palavra bonita e com aquele aconchego que tem que ter, né? Aquela educação. Então, fica aí, né, a gente Exato. falando sobre isso, que em vez de flores, cadê o respeito, né? Que muitas vezes vale muito mais do que Hoje a gente apenas um presente. identifica um pouco mais dos narcisistas, né? Porque Sim, antes a gente não sabia o sim. que era um narcisista. Hoje a Isso. gente identifica mais. E aonde que é o lugar que eles gostam, que eles procuram estar? Na liderança. Sim, Então, eles são normalmente, né, não vou dizer, né, mas normalmente eles estão em alguma liderança. sim. E, às vezes, até numa liderança religiosa, porque é a forma que eles têm ali todo aquele povo em volta deles ali, né? E quando você está num lugar em que a pessoa ela precisa ser o centro das atenções e não o Senhor, então não é o Senhor ali o centro das atenções, a glória não é para ele, mas a glória está em torno de um homem, de um Sim, ser humano. sim. Então eu falo e as mulheres também, né, não idolatrar, porque tem mulheres também que às vezes idolatram os seus próprios maridos, né? Sim. E aí então é primeiro lugar o Senhor, né? Depois ela, Exatamente terceiro isso. aí o marido e assim por Eu diante. trago muito isso. Então, às vezes, a gente não pode também inverter as situações, Sim. porque a gente volta naquela história. Vai colocar máscara em você primeiro para depois colocar em outro. Então, Sim, a gente também é a prioridade. Então, não podemos inverter isso. Acho que é bem importante a gente saber ter esse equilíbrio aí. Exatamente isso, gente. Trouxe. E a gente vê ali, até com a história, né? A Jael ali, como ela foi corajosa, a atitude que ela teve. Então, em nenhum momento você vê uma mulher ali acomodada, uma mulher... Não, você vê uma mulher de atitude e coragem. Nós precisamos ter atitude e coragem para agir da maneira certa, Exatamente. né, com princípios e valores, Sim. com a lei. Então, se dependendo de uma situação, eu preciso ir na polícia, eu vou, né? Correto. Então, e agir também no sentido de preciso de uma terapia, eu preciso de ir no médico. Uma rede de apoio, né? Rede de Uma rede de apoio. Buscar também mulheres como vocês, que têm, né, um trabalho magnífico. Vocês têm aí as mulheres de fé. Eu não gosto de falar grupos, porque não é, Sim. né? São as mulheres de fé. Então, para que também a gente venha ali ter um momento que a gente precisa. Porque quando você está fazendo algum movimento, você sente que está sendo aí, né, Sim. apedrejada. Sim. Exatamente. E é onde que você também tem que ter um entendimento e falar, eu preciso buscar a Exatamente. Ajuda, né? ajuda. Se fortalecer. Se fortalecer. Sozinha é impossível a gente caminhar. Exatamente isso. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E eu falo, pegar o gancho que você estava falando, eu atendo ali no meu estúdio e muitas das vezes elas vão ali para falar. Eu digo que vocês são anjos psicólogas, né? Mais ou menos. Anjos Essa gente psicólogos. Com a beleza junto. Nossa, que delícia você sentar ali. E você já conhece, né? Sim, e muitas Senta delas, na cadeira, você já sabe o que está acontecendo. Muito delas, antes que eu estava fora, deixa eu só fazer a conexão, né? Sim. Eu trabalhando fora, eu lidava com o público. Agora, dentro da minha casa, é individualizado ali, atendimento, né? Cada um no seu tempo, no seu horário. E elas chegam para mim, e elas sentam, elas conversam. E elas dizem assim, nossa, eu preciso vir mais vezes aqui, porque eu saio daqui fazendo terapia. Eu já fiz uma terapia. Já faz a beleza com terapia. Elas falam, elas conversam e a gente escuta. E muitas das vezes eu falo para ela, você precisa fazer uma terapia. E claro que eu indico a minha amiga, né? Né? E daí eu falo assim, tipo, olha, se você não gostar, tudo bem, mas você vai. Porque a gente precisa indicar pessoas de confiança. Com certeza. Porque hoje a gente tem isso também. Ver com quem nós estamos falando, com quem nós estamos sentando nas mesas, porque nem tudo é aquilo que parece ser. Exato. A gente tem que ter o discernimento daquilo que nós estamos fazendo. Então, eu tive uma menina que se separou e quando ela chegou, foi conversando, daqui a pouco foi falando, né? Porque a gente acaba tendo aquela liberdade de conversar. E ela começou a chorar.
Daí eu falei, Deus, agora eu fiz a menina chorar, o que eu faço? Daí eu esperei ela chorar, abracei ela, falei, você quer continuar a conversa? Quero. Daí ela confessou que estava se separando. Daí eu falei, você não tem mais jeito? Ela falou, não, já fiz de tudo. Né? O menino pegou vício de jogo e esqueceu da esposa. E ela Isso está tentou de acontecendo tudo. muito. Tentou de tudo Isso e está não acontecendo conseguiu. muito. O tal do tigrinho Tigrinho. está destruindo as Então, famílias. você vê, sempre vai ter algo que nós mulheres vamos ter que ser ele que nem tá- Israel. E ele está pegando as mulheres. Uhum. Ele está Tá. indo nas mulheres, Também. né? Também, até mais do que os meninos. Sim. Mas é mais as mulheres. Eu vejo muito Também tem uma até história os assim. esposos, os namorados, falando que elas passam o dia inteiro entrando em plataformas para pagar. Que coisa mais triste, né? A deixando destruição da humanidade sempre vai haver. Por quê? Porque está faltando sabedoria. Sabedoria. A fé. Aonde que a sabedoria vai? Secreto com Deus, conhecimento da palavra. Então, o que hoje a gente quer deixar para os nossos ouvintes, né? Que elas comecem a se despertar, a buscar terapia, Sim. grupo de mulheres que estão aí para ajudar. Né? Quantos aconselhamentos que a gente dá e fala, vamos para terapia. Porque eu atendo muitas, né? Eu tenho esse nível para poder fazer. E a gente pega e fala, olha, primeira coisa, vai para uma terapia. Aqui você pode conversar e a gente está tudo bem. Mas a terapia é muito melhor. Muito importante. Eu penso que a terapia deveria ser para todas as pessoas. Sim. Ser acessíveis, né? Sim. A todas. Porque a Sim. gente precisa. Porque de vez em sempre a gente está se perdendo em alguma vírgula. Sim. E a gente se voltar, retroceder, voltar a ser alinhado, a ser corrigido, a ser forjado, né? Para voltar a ser a essência que nós temos. Porque Deus não deu tudo isso que nós temos por dar. Ele quer que nós usufruímos de tudo isso. Ele é dono do ouro, da prata. E a gente está vivendo isso? Por que nós vivemos onde estamos? Porque a gente não explora o que Deus deu. A gente prefere ir para o tigrinho, né? Sim. Destruir a vida nossa e a vida de quem está em volta de nós. É isso mesmo. Então, agora que as mulheres escutem, que elas levantem a estaca, que dê um pá nessa história, né? Que finque a sua estaca lá, para que elas venham vencer, ter força, ser guerreira, mulher de propósito, mulher que batalha. Porque nós somos guerreira. Deus nos criou assim. Sim. Por que Deus tirou nós da costela? Porque Ele queria fazer uma obra-prima perfeita. Né? Sim. Porque o homem, ele foi do pó. Do pó da terra. E nós fomos da costela. Para nós andarmos do lado deles, não na frente nem atrás. É Então, ali ele já exatamente deu o que eu exemplo. falo. O Senhor, ele fez tão perfeito as coisas que eu às vezes, me acho totalmente imperfeita. Porque ele é muito perfeito nas Sim. coisas. E a gente não consegue assimilar a perfeição de Deus para o dia a dia nosso. E isso é muito importante, que a gente busque ajuda. Pessoas precisam de pessoas. Você vai encontrar. Hoje nós temos vários grupos. Só que temos que ter muitos cuidados. Porque tem muitas mulheres aí, sim. Mas tem muitos enganos também. Muitos. Como você vai saber se você está no lugar certo, com as pessoas certas? Secreto. Deus nunca me deixou de responder. Nunca. Todas as vezes que eu fui para a presença de Deus, Deus me respondeu. Quando eu orei 23 anos para a conversão do meu marido. 23 anos. E um dia eu estava bem braba com o Senhor. E eu fiz igual criança quando está braba com o pai, quando não dá alguma coisa. Eu falei, Senhor, ou o Senhor muda, ou o Senhor muda. Eu não quero mais esse casamento, se o Senhor não mudar. Precisa acontecer algo e para hoje. Bem assim eu falei com Deus. E naquele momento o Senhor falou comigo, eis que eu te levanto, mancebo, para te ajudar. Na época eu não sabia nem o que a palavra mancebo significava, que é moço, que era o meu filho. Deus levantou o meu filho para depois o meu marido vir. Meu filho já frequentava a igreja com os líderes maravilhosos e que encaminhou meu filho a fazer jejum e oração pelo pai. E em seguida ele se batizou também. Foi tudo um pacote único, né? Oramos ali, ele, né, se converteu e quis se batizar e orou pelo pai. Então, ali, o Senhor me levantou meu filho para estar comigo naquela batalha, que é Jael ali, né?
Jael, ela foi uma mulher levantada, na época dela, dentro de uma tenda, para suprir aquela necessidade daquele povo matando Cícera, né? Então, é dela que nós estamos falando. É de uma situação que a gente vive hoje. É tão real quanto na época. E ele fez essa oração, jejuou e consagrou a Deus. Quando ele terminou o jejum de 40 dias, foi 40 dias que ele jejuou, ele se batizou. E no dia do batismo, eu falei para ele assim, ele veio e falou, mãe, meu batismo é amanhã. E eu cheguei para o meu marido, aproveitei a hora oportuna, né, que estava tudo calmo, tudo tranquilo, o ambiente. E eu falei, olha, nosso filho vai se batizar, é um momento especial para ele, importante, e nós precisamos estar juntos. Eu posso contar com a sua presença lá? Olha a palavra, eu posso contar com a sua presença? Eu não impus nada para ele. Sim. E ele falou assim, claro, se é importante para o nosso filho, eu tenho que estar lá, sim. Olha a forma que você tem que abordar. Mas, com certeza, a Inedil não faria assim. Mas a Inedil, que Deus criou e está forjando ainda, ela fala. Ela pensa em falar. Ela não sai falando aos quatro ventos, né? Às vezes uma palavra, né? Muda todo um Muda contexto. todo o contexto. Assim A como sabedoria aí. uma atitude mudou tudo. Às vezes uma palavra Uma palavra. muda tudo. Teu marido tá ali nervoso. Às vezes uma coisinha que você fala, você já desmonta e vida que segue. Constrói um outro cenário. E É. ele foi. Foi. Daí isso ele foi no batismo de manhã. À noite, eles apresentam os que batizam as águas na igreja. E ele foi no mesmo dia em 2 cultos, coisa que ele nunca tinha ido. Se imagina, então, como que foi o transformador. E o meu filho tinha escrito uma carta para o pai. Mas ele é tímido. E ele não conseguia ler. Daí o líder dele falou, não, eu leio para você, mas você vai ficar do meu ladinho. E ele ficou do lado do líder, e o líder orou. E uma das frases que marcou muito para mim, ele falou, meu pai entra na 81 e que a primeira vez para nunca mais sair. E a gente está há 18 anos congregando junto. Nossa. Olha só que lindo. Então, é disso que eu estou falando. Sim, A fé a fé. e você se posicionar, propósito de vida, né? Então, temos que trazer Não desistir isso. de orar. Não desistir. E por que eu orei todo esse tempo? Porque eu tive meu pai e tive uma vizinha que orou 15 anos pelo marido. E o marido foi para a presença de Deus. Meu pai orou 6 anos. A mulher foi para a presença de Deus. Eu peguei esses 2 exemplos e falei, se eles conseguiram, eu também consigo. Sim, Não importa o tempo que vai levar, mas eu vou conseguir. sim. Porque o tempo que vai passar é permissão de Deus. Nos está forjando, nos está fortalecendo para algo maior. Então, às vezes, a gente está em batalha, a gente fala, Deus, mas o Senhor não está me ajudando? Ele está te ajudando. Até a batalha é uma bênção para nós. O não é o sim de Deus para nós. E, às vezes, o sim é o não para nós. Então, nós temos que ter o espírito de descendimento para todas as coisas. E que aqui, provavelmente, tem várias mulheres vivendo vários ciclos. Mas isso não quer dizer que elas não estão com Deus. Mas elas têm que aceitar o seu tempo, o seu propósito. E não desistir da sua fé. Porque a fé não dá para desistir. Uma vez que você conhece a Deus, não tem como desistir. Né? É igual você quando conhece a pessoa que se apaixonou e se casou e tem um relacionamento. Como que foi o namoro? Como que foi a paquera? É a mesma coisa. Que às vezes elas vão perguntar, como é que eu faço para chegar até Deus? É isso. Você vai. Só vai. Joga. Passa tempo. Conversa. Senta. É igual nós estamos fazendo aqui. Senta no seu quarto, no seu cantinho lá e conversa com Deus. Abre o seu coração. Fala. Porque Ele é uma pessoa. Ele está presente. E Ele fala. Eu tenho uma conhecida minha que ela, no começo, ela dizia assim, não sei orar. Não sei orar, não sei como fazer. Não, vai, entra no quarto, fecha a porta. Aí, eu não consigo falar em voz alta. Aí começou a ir no quarto, fecha a porta. Mas eu não consigo de voz alta. Não, vai indo que você vai conseguir. Agora já estou conseguindo orar em voz alta. Mas eu não consigo na frente da minha família, do meu marido, dos meus filhos. Não tem problema, fica no teu cantinho, não tem que ser. Agora não, agora eu estou orando com toda a minha família. E até agora o marido também está indo na igreja. Então, assim, é um processo, é um passo de cada vez. Sim. Às vezes a gente ouve falar assim, e eu às vezes tive esse questionamento mais nova, assim,
quando que nem ele diz, né? Fala com Deus, Deus fala, Deus responde. Mas como que Deus fala? Como que Deus responde? Como eu ouço a voz de Deus? Às vezes é um louvor, é uma conversa com uma amiga. Você entra no quarto, fica ali quietinha, daqui a pouco uma voz que fala dentro de você é Deus. Deus está dentro de o nosso você. devocional, né? Você vê como ele fala, ele é muito pontual, ele fala no dia, porque a gente tem um devocional, cada um é um dia da semana. E quando a gente abre, é justamente o que a gente tá passando. E eu, assim, quando eu vou, a gente vai buscar ali, a gente traz para os dias de hoje o que aquela palavra para os dias de hoje ela quer transmitir, né? E aí você acha a resposta ali. Eu estava falando no carro que terapia, gente, está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Quando Davi teve burnout, quando ele vai para a caverna, é um burnout, porque ele está ali, ele já está desgastado, ele está cansado de fugir de Saul. Então, ele já está cansado de tanto tempo ficar fugindo. Então, está tudo ali. Está tudo escrito. Não sei se foi com você que a gente estava falando sobre oração. Eu falei, ora o tabernáculo. Foi com você? Foi. Eu falei, faz a oração como se você estivesse entrando no tabernáculo. Que você imagina o tabernáculo como era naquela época e faz a apresentação, se apresenta ali, né? Aí depois é o sacrifício, onde a gente pede o perdão. Depois vai para a pia de bronze, que é a purificação, onde a gente se purifica ali, e vai para a intercessão, depois no Santo dos Santos, que vai fazer os pedidos, vai a intercessão, e aí depois o santo lá, o Altíssimo, onde que você fica na presença do Senhor. Então, você memoriza isso, você faz a sua oração. Porque às vezes a pessoa fala, não sei nem como orar, como que eu vou orar? Não sei nem como começar, o que eu falo na minha oração, né? Gi, e muitas mulheres cristãs ainda têm o preconceito com a terapia, de usar ali a ciência, e ainda tem esse pensamento de que, não, é só orar que passa. Mas a gente precisa entender que Deus colocou aí os médicos, a ciência, a nosso favor também. É o emocional e o espiritual. Então, você tem os três. Fala, né, que nós somos seres tricotômicos, né? Algo assim. Tricotômicos, que é corpo, alma e espírito. E eles andam, e a gente precisa estar alinhado com os três. Então, e espiritual a gente trata com espiritual. O espiritual. Emocional a gente trata com emocional. Exatamente. Porque hoje, assim, as batalhas vêm de todos os lados. Então, uma hora é um vírus, que é uma Covid, que está matando um monte de pessoas que está indo no físico. Outra hora, ele tem o espiritual, que é o joguinho que vocês estavam falando aí. Está matando famílias. Mata a prosperidade, mata a parte básica de uma família, né, o fundamento básico de uma família, que é pagar água, conta de água, luz e, enfim, telefone, alimentação. Ele afeta o básico, ele afasta as pessoas, ele vai tirando tudo, porque e vai tirando teus sonhos, e você vai ficando cada vez mais com problemas, vai matando a família. Então, assim, ele entra por várias formas. Uma hora é a saúde, uma hora é o espírito, outra hora é o emocional. Sim. Então, você está matando porque você teve um trauma, e você está no gatilho do trauma, você não curou aquela ferida está sangrando, e você sangra nas pessoas. Você está com uma estaca, mas uma farpa no seu coração, e você vai com essa farpa machucando outras pessoas. Então, você tem que estar com as três situações. Hoje, um líder espiritual com feridas emocionais, ele vai ferir outras pessoas. Fere uma igreja. Porque ele vai agir daquela forma, porque ele ainda não foi curado. Então, é importante, não tem a patologia, tem coisas que são patológicas, que não vêm. Se você pensar, às vezes a pessoa é um caso ali de... Eu já falei, às vezes, para as meninas, meninas, isso não é espiritual, isso é uma neurose. É uma psicopatia, a pessoa está delirando já. Então, mas não é delirando de um espírito. Porque isso é um tratamento isso é já a área de patologia. Então já tem que ir para um psiquiatra aí. Quando acaba desenvolvendo um transtorno também. Então, assim, a gente precisa dividir, não pode colocar tudo
no mesmo pegar pacote. teu gancho aí, tem muitas que falam assim, que nessa área, quando você estava falando, que elas vão lá e dizem, é demônio, demônio. Não tem nada a ver com demônio, é físico, né? A gente já falou isso, né? Demônio é o hormônio. É hormônio, né? Entende? Então, tipo assim, eu ia falar em hormônio, né, que nem a gente fala... Domínio próprio, é demônio próprio. Então, É tipo demônio assim, próprio. a gente tem que entender isso e deixar bem claro para nós, né? Nós, mulheres, na nossa melhor idade, temos problemas hormonais. Ah, minha né? menopausa aí, Né? climatério. Né? Então, o climatério, ela judia da mulher. Judia. Daí você diz assim, tem mulheres lá tem que são, não é da Bíblia, mas é coisa imposta pelo homem, elas verem demônio. Sim. Elas não se relacionam com o seu marido e elas colocam que é demônio. E não é o climatério. Vamos lá na ginecologista, vamos lá, vamos tratar, vamos ver a saúde. Perfeito, Vamos fazer a terapia, porque na nossa cabeça também precisa ser tratada a saúde mental, né? Então, vamos parar com esse negócio de tudo endemonizar, Sim. porque não é. Não. A gente sabe quando é demônio e quando é físico. Sim. Então, por isso que hoje, a luz que a gente quer trazer para nós e para todas que nos ouvem, que nos cerca, é o descendimento. Sim. Tem que ser o descendimento. Vem o descendimento, vem a sabedoria. E você saber lidar com isso tudo, né? Eu brinco com meu marido que ele está fazendo andropausa, né? Porque agora, antes era eu que jogava a coberta, agora é ele que tira a coberta dele. Ixi, não tá boa. Então, eu estou para marcar uma consulta, assim, porque o homem não gosta de médico. Sim. Para ele dar uma olhada nos hormônios dele e tal. Mas eu estou tendo dificuldade. Acho que toda mulher tem dificuldade com os seus maridos nesse sentido. Para levar para o Mas médico. mudou lá o quadro, né? Antes tinha um ventilador em cima de mim e ele se cobria. Agora ele tira a coberta dele. Né? Então, vamos falar as coisas que as nossas mulheres também se cuidem. Não são só as jovens. As jovens têm um problema de uma forma e as mais melhor de idade também têm. Mas isso não é um problema. Eu acho que é até uma solução. Porque a gente vai lá buscar, cavar informações, conhecimento, para nós deixarmos isso como legado para nossas netas, que elas não venham sofrer o que nós estamos sofrendo hoje. Né? Trazer o conhecimento, né? Será que, por exemplo, a minha avó, minha bisavó tinha tanta informação como a gente... não tinha. Né? Não Provavelmente tinha. não. Então, é isso. É dar informações corretas, né? Auxiliar da maneira... Até porque a internet também está cheia de gente falando coisas que não têm sentido algum. É isso mesmo. Por isso é tão importante esse quadro, é tão importante esse espaço, trazendo sabedoria, né? Trazendo mulheres de todas as áreas. Todas as idades também, de né? várias idades, justamente com propósito, com verdade, para que a verdade seja dita. Sim. Né? Porque dá voz à verdade. Mulheres reais. Mulheres reais. É que a gente não está lendo algo que a gente leu, a gente está falando do que a gente vive. E isso é o mais importante, o que você está vivendo. Porque ler uma matéria e você passar essa matéria é uma coisa. Agora, você falar daquilo que você vive no dia a dia, totalmente diferente. Totalmente diferente. É igual você ler, eu já li a Bíblia inteira, estou lendo novamente. Mas quando você lê a Bíblia assim na primeira vez, é como se você lesse um livro. Mas agora, a segunda vez, gente, eu estou assim, amando. E eu não consigo sair do capítulo, porque eu começo a cavocar poços e eu não consigo sair, porque eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Isso quer dizer a revelação de Deus para o meu coração, a revelação de Deus para a minha vida no dia a dia. E é isso, conhecimento é isso. Não vá naquela informação da internet. Não vai no poço. Pega um médico, né? Um ditado que fala assim que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal do amanhã. Sim. E é Isso verdade. é A pura Bíblia já é verdade. escrita há quantos milhares de anos atrás. E se você abrir hoje, você vai encontrar uma palavra de sabedoria, uma palavra que vem direto do céu. Também falam assim, né, que a Bíblia é o único livro que você consegue ler com o autor do lado. Quando você abre a Bíblia e você, Espírito Santo, me ajude a entender. A tua mente abre. Sim, inclusive temos tantas mulheres de fé na Bíblia que muitas mulheres nem sabiam quantas mulheres que tinham, né, vindo ali com Jesus, ali com Deus, fazendo tudo que tem que ser feito e
muitas vezes foram elas, sim, que abriram espaços, Sim, foram com elas, certeza. sim, que guerrearam, né? Trouxeram aí mais mulheres, como Eva teve filhos, né? Então, todas as mulheres que nós estamos trazendo, gente, realmente é para que a gente cada vez mais eleve essas mulheres do nosso dia aqui atual, da nossa vida real, né? E é interessante isso de compartilhar também a trajetória de vocês, porque eu ouvi uma palavra uma vez que dizia as pessoas até já conhecem o que Deus fez na vida de Abraão, de Isaac, mas ele quer saber, as pessoas querem saber o que Deus fez na tua vida, porque você é a vizinha, é a amiga da escola, do trabalho, então a pessoa quer saber, tá, mas e o que foi que Deus fez para você? Então, por isso é tão importante quando vocês trazem a mulher da Bíblia, mas também traz ali a tua trajetória, a história da Enedil, que vai inspirar outras mulheres exatamente o que a Enedil falou. Se aconteceu com ela, pode acontecer comigo também. E aproveitar para trazer aqui mais mensagens. A Stephanie Mota comentou: mulheres maravilhosas. A Stauffer Mariano comentou: oi, eu adoro essas meninas, são maravilhosas. Ai, obrigada Aqui é. por todas essas mulheres de fé que estão conosco pela manhã, na sexta-feira, sempre aí trazendo esse carinho. Não posso deixar de mandar um beijo para a Oxi Guria. Obrigada, Oxi. Você é uma mulher incrível, também uma mulher que tem muita fé. Obrigada pelas suas palavras. Eu digo que eu estou sendo uma mulher muito abençoada por Deus, porque Deus tem colocado mulheres para falar comigo. Amém. Ele achou um jeito De te falar. de conversar Sim. comigo. Só Traz mulheres E para conversar ele aqui. traz né? mulheres. Que chique Ele é que você Eu sou muito chique. Você é muito chique. Porque como eu amo falar com mulheres, eu sou apaixonada por estar com mulheres, ele consegue fazer isso até quando eu estou fazendo um evento para mulheres. Sim. Bom, né? Me chama no banheiro e fala: eu preciso entregar uma palavra para você. Então, realmente, é ele e vocês, né? Que são verdadeiros anjos aí, que podem ter certeza, mulheres, que é isso que está acontecendo. Ele está trazendo, e ele fala assim: está captando agora, mocinha? Como é que o pai quer que você siga? Ele tem as ferramentas dele para É trazer isso. nós para perto dele. Ele isso. disse que ele não vai perder nenhuma de nós. É. Então ele vai achar um Ele jeito. Ele vai achar um Ele vai jeito. trazer a gente para perto dele. É isso aí. E aí, ó, chegamos aí, ó, meio-dia já. Meio-dia. Deixei um versículo aqui. Por favor, fale lá do seu em versículo. em Juízes 5, 24, que diz: seja bendita entre as mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres que habitam em tendas. Então, uma mulher comum, né, que dentro da sua tenda, que teve um ato de coragem, de fé, de ousadia, ouviu a voz de Deus e agiu de uma maneira inesperada e salvou toda uma nação. Bendita sejam as mulheres corajosas, as mulheres que não têm medo, as mulheres que seguem em frente mesmo, às vezes com os inimigos, né, em volta, tentando nos desanimar, mas benditas sejam as mulheres corajosas. E assim a gente finaliza, né? Já finaliza a minha fala aqui. Um bom final de semana a todas as mulheres, a todas as ouvintes. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma. Isso aí. Eu agradeço a oportunidade, Ju, e que Deus abençoe grandemente esse programa, que venha enriquecer cada vez mais e que as mulheres que ouviram hoje, que o Espírito Santo ilumine elas, né? Capacite elas e desça o céu sobre a vida delas, para que elas entendam que são filhas do Pai e que são escolhidas e são especiais. Então, que seja um bom final de semana, que seja um final de semana de reflexão, de retroceder, não tem problema. Se precisar de amigas, temos as amigas dele aqui. E a gente está aqui para ajudar, para somar com elas. Isso aí. Muito obrigada. Bom, eu vou passar para a Gi. A Gi fala ali, dá o tchau dela e já fala o Instagram das meninas. Tchau. Arroba amigas dele. Arroba amigas dele. Isso. Estamos lá esperando vocês. É Próximo encontro final de mês. Dia 28, Dia 28, estaremos lá. Estamos todas à disposição. Vai lá, que se lá você acha todo mundo. Todas. Isso todas. mesmo. Siga no Instagram, essas mulheres Siga lá. incríveis.
E o teu, Gi? E o meu é gislaine.terapeuta. Isso mesmo. Vocês me Precisamos acham também lá de uma também. terapeuta, gente. E Essa mulher é incrível. A gente está à disposição. Qualquer coisa, você pode mandar uma pergunta lá que eu respondo a isso, todas. É isso aí. Encerramos aqui o nosso programa Empreendendo com Elas na Rádio Paraná Oficial. Hoje foi o quadro em Mulheres de Fé. Muito obrigada a todas vocês. Gratidão. Você, mulher incrível. Obrigada, Não tenho Gil. nem o que falar. Estou até sem palavras. Amanda, bom final de semana, Amanda. Bom fim de semana. E até segunda-feira. Continue na programação da Rádio Paraná Oficial. Amanhã tem aí uma programação completa. Eu volto na segunda-feira, depois ali do programa do nosso diretor Alexandre Domingos. Alô, Paraná. Agradeço a todos. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Bom final de semana. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.